O silêncio dentro do carro era ensurdecedor. Leonardo segurava o volante com força, os nós dos dedos brancos, a respiração controlada. Até que ouviu aquela voz. Para o Plaza Hotel, por favor. Ele conhecia aquela voz. Muito bem, o espelho retrovisor revelou o impossível. Era ela, Camila, a mulher que o abandonou sem explicações, sem despedidas, sem nada. O sangue dele gelou. Mas por fora, ele apenas soltou um riso baixo e debochado. Certo. Madame Camila não prestava atenção. Ainda mexia no celular distraída. Mas então percebeu. Sentiu o peso daquele olhar, levantou os olhos e congelou. A respiração dela falhou. O telefone caiu de suas mãos. Seu rosto empalideceu em choque. Leonardo? Ele inclinou-se para trás no banco, cruzando os braços. Cruel, frio, perigosamente calmo. Surpresa? Agora ele tinha o poder. Agora ela teria que encarar o homem que abandonou. Mas o que ela escondia? O que ele faria agora? Vingança ou redenção? Comente. O que você faria no lugar dele? Curta e compartilhe, se quer ver como essa história termina. O silêncio que pairava dentro daquele carro de luxo era devastador. Leonardo sentia o coração batendo, como se fosse sair pela boca, mas sua expressão permanecia gélida e inalterada. Ele apertava as mãos contra o volante e seus dedos, agora pálidos pela força do aperto, revelavam o quanto ele tentava controlar sua própria reação. Sentia-se vulnerável pela primeira vez em muitos anos, exposto e sem defesa diante da mulher que, em questão de segundos, destruiu tudo o que ele havia planejado cuidadosamente ao longo da vida. Camila, no banco traseiro, tremia levemente. Não pelo frio da noite que descia sobre a cidade, mas pelo impacto avassalador daquele encontro inesperado. Ela tinha certeza absoluta que nunca mais o veria novamente. Muito menos naquela situação humilhante, onde tudo o que ela desejava era desaparecer dali. Ela evitava levantar o olhar, mas cada movimento de Leonardo pelo retrovisor era acompanhado por sua respiração descompassada e angustiada. Seu celular continuava caído no banco, esquecido, enquanto seu cérebro tentava processar a dura realidade. Leonardo então respirou fundo, procurando retomar a frieza habitual que o mundo sempre viu nele. Aquela máscara impiedosa que o tornou famoso nos negócios e invejado por tantos, agora era sua única defesa. Decidido, ele finalmente rompeu o silêncio que parecia eterno. Interessante encontrar você aqui, Camila. Imagino que esteja indo aproveitar o tipo de vida que sempre desejou. Espero não desapontá-la com o transporte, já que agora eu não tenho o luxo habitual que você gostava tanto. Cada palavra saía de seus lábios carregada de uma acidez velada, feita para atingir o coração dela com precisão cirúrgica. Camila sentiu como se ele tivesse desferido um tapa em seu rosto. Aquilo era muito pior do que poderia imaginar. A voz dele, antes tão quente e acolhedora, agora era fria e distante, como se nunca tivessem compartilhado nada além de momentos vazios. Não foi isso, Leonardo. Não é nada disso que você está pensando. Ela respondeu num sussurro sufocado, lutando contra as lágrimas que insistiam em cair. Porém, seu protesto soou vazio até mesmo para ela. Como convencer alguém que foi abandonado sem explicações, justamente quando mais precisava dela? Como explicar um bilhete deixado sobre a mesa sem sequer um adeus digno de alguém que já havia declarado amar profundamente? Leonardo riu ironicamente, sem humor algum, apenas com dor. Claro que não. Imagino que seja fácil se justificar agora. Não é simples me encarar assim, na sua frente, humilhado como um mero motorista? Afinal, fui trocado por tudo o que brilhava mais alto do que o amor que você jurou sentir. Camila sentiu seu coração esmagado por aquelas palavras. Sabia que havia feito algo imperdoável,
mas também carregava um segredo que, se revelado, mudaria tudo. Mas aquele não era o momento, e ela também não tinha mais forças para se defender. O carro seguiu pela avenida movimentada, com as luzes refletindo no asfalto molhado pela chuva fina que caía suavemente, como lágrimas silenciosas do céu. Cada quilômetro percorrido aumentava o peso daquele silêncio. Leonardo, tentando se concentrar na estrada, lembrava-se de tudo que viveram. Os jantares românticos, os sorrisos trocados secretamente em reuniões chatas, as promessas feitas em madrugadas intermináveis e principalmente aquela manhã fatídica em que acordou e encontrou apenas o bilhete sobre a mesa fria da sala. Ele tinha memorizado cada palavra, cada curva da letra dela no papel. Como alguém poderia destruir tanto com tão poucas palavras escritas? Leonardo chegou a acreditar que a conhecia profundamente. Pensava entender cada desejo e cada medo daquela mulher. Mas naquele momento, enquanto dirigia o carro pelas ruas da cidade, que ele mesmo ajudou a construir, percebeu o quanto estava enganado. Camila era um mistério, um enigma que nem ele havia conseguido decifrar. O amor que nutria por ela não bastou para mantê-la ao seu lado, e agora o rancor queimava seu peito com a mesma intensidade de antes. O carro finalmente parou diante do majestoso Plaza Hotel. Leonardo ficou imóvel, as mãos ainda firmes no volante, esperando que ela abrisse a porta e desaparecesse novamente da sua vida. Camila hesitou. Parecia querer dizer algo, mas as palavras morreram em seus lábios. A dor no rosto dele era palpável, e ela se sentia culpada por ser a causa disso. Finalmente, reuniu coragem para dizer algo quase inaudível. Eu sinto muito, Leonardo, de verdade. Ele não a encarou. Limitou-se a apertar ainda mais o volante, mantendo o olhar fixo à frente, como se a simples visão dela fosse capaz de destruí-lo. A voz saiu dura e distante, cortante como lâmina afiada. Você sente muito? Interessante, Camila. Infelizmente, seu arrependimento chega tarde demais. Ela desceu do carro lentamente, sentindo cada movimento pesado, como se carregasse o mundo nas costas. Olhou-o uma última vez pelo vidro escuro, mas Leonardo já havia desviado o olhar. Partiu sem olhar para trás, enquanto ele acelerou o carro, sumindo rapidamente pelas ruas movimentadas da cidade, tentando fugir daquela mulher e das emoções que, mais uma vez, ameaçavam despedaçá-lo. Leonardo continuou dirigindo sem rumo, sentindo-se sufocado pelo passado que acabara de ressurgir, violentamente em sua vida. O vazio dentro dele era imenso, mas pior ainda, era perceber que por trás da raiva havia algo muito mais profundo e perigoso. Ele ainda sentia algo forte por Camila, e isso era inadmissível. Perdera tudo, menos o orgulho. E agora, o que restava? Dele ameaçava desmoronar como um castelo de areia sob a maré alta. Ao parar diante do seu pequeno apartamento alugado, tão diferente do luxuoso lar em que vivera por décadas, Leonardo encarou seu próprio reflexo no retrovisor. Estava envelhecido, marcado pela dor e pelas perdas, mas naquele instante tomou uma decisão definitiva. Ele iria reconquistar tudo o que perdeu: o dinheiro, o respeito, o poder. Porém, acima disso, tinha algo que precisava saber. Por que Camila havia realmente partido? O que a obrigara a fugir daquela forma cruel e repentina? Ele não descansaria até ter todas as respostas. Leonardo estava disposto a travar qualquer batalha, enfrentar qualquer adversário, se isso significasse descobrir a verdade e, quem sabe, recuperar a mulher que nunca deixou de amar, apesar de toda a mágoa acumulada em seu peito. Sim, ele estava ferido, humilhado e destruído, mas Leonardo jamais desistiria. Aquela noite havia despertado nele algo muito mais poderoso do que o ódio ou o ressentimento.
Havia despertado a necessidade de lutar pelo que era seu, não importando as consequências. Naquela madrugada fria, sozinho, encarando o teto escuro do seu quarto vazio, Leonardo decidiu que nunca mais permitiria que alguém lhe tirasse o controle de sua vida ou de seus sentimentos. Agora, ele estava pronto para recomeçar, custasse o que custasse, pois sabia que sua história com Camila estava longe de terminar. Na verdade, ela acabara de começar. O dia seguinte amanheceu com nuvens pesadas e um vento frio, como se o céu tivesse decidido compartilhar a melancolia de Leonardo. Ele acordou cedo, a mente ainda em turbilhão após o reencontro inesperado com Camila. Mesmo assim, vestiu-se, com cuidado, ajeitando a camisa social escura que ainda lhe conferia ares de sofisticação e seriedade, lembrança sutil do homem poderoso que um dia foi. Saiu de casa decidido a esquecer tudo aquilo por algumas horas, focando apenas nas ruas e nos clientes que precisaria transportar ao longo do dia. Mas seu coração insistia em relembrar cada detalhe daquela noite anterior, como uma ferida aberta, pulsando incessantemente. Enquanto dirigia pelas avenidas movimentadas da cidade, Leonardo tentava se convencer de que o passado precisava ficar exatamente onde estava. Mas apesar dos esforços, cada esquina trazia flashes dolorosos. O restaurante preferido onde levara Camila tantas vezes, o parque onde ela sorria enquanto caminhavam de mãos dadas, o hotel onde ficaram noivos. Cada ponto da cidade era como uma lembrança viva, cruel e insuportável. Mesmo assim, ele seguia adiante, escondendo sua angústia atrás de uma expressão impassível, fingindo uma normalidade que já não existia mais. Por volta do meio-dia, seu celular tocou com uma nova solicitação de corrida. Leonardo verificou rapidamente o endereço, respirando aliviado ao perceber que era uma região afastada da cidade, longe de qualquer memória perigosa. Acelerou suavemente, seguindo pelo trânsito fluido daquela manhã cinzenta até estacionar diante de um prédio comercial moderno e elegante. Quando a porta traseira do carro se abriu, porém, ele sentiu seu corpo inteiro se tensionar novamente e seu coração bateu tão forte que parecia explodir. Ali, parada diante dele mais uma vez, estava Camila, vestida formalmente, os cabelos presos e olhos arregalados pela surpresa. Sem palavras, ela entrou lentamente no veículo, fechando a porta com delicadeza. Leonardo ficou estático por um instante, respirando fundo e tentando controlar o tremor quase imperceptível das mãos. Ele sabia que precisava agir naturalmente, mas estar tão perto dela, mais uma vez, era como ser atingido por uma tempestade de emoções violentas. Ainda assim, conseguiu se controlar o suficiente para iniciar a viagem em silêncio absoluto, enquanto as palavras pareciam travadas na garganta de ambos, tornando a atmosfera pesada e quase irrespirável. Após alguns minutos insuportáveis, Camila finalmente reuniu coragem para quebrar aquele silêncio torturante. Leonardo, eu não imaginava que fosse te reencontrar assim. Sei que provavelmente me odeia, mas eu preciso dizer que sinto muito por tudo. Não houve um único dia em que eu não me arrependesse daquela decisão. A voz dela estava fraca, trêmula, cheia de remorsos profundos. Leonardo sentiu cada palavra como um golpe certeiro em seu coração, mas sua reação foi instintiva e cruel, moldada pela dor ainda latente. Não faça isso, Camila. Não use desculpas para aliviar sua consciência. Você fez sua escolha anos atrás. Agora precisa lidar com as consequências. Sua voz saiu mais dura do que pretendia, mas ele não conseguia agir diferente. O orgulho e a mágoa ainda eram mais fortes do que qualquer sentimento de compaixão que pudesse estar escondido ali dentro. Mesmo assim, um breve olhar no retrovisor revelou que ela estava prestes a chorar.
o rosto pálido e triste. Ele apertou os dedos no volante, detestando a forma como aquilo o afetava. Você não entende. Se eu pudesse explicar... Ela tentou novamente, mas Leonardo a interrompeu com mais firmeza ainda. O que há para explicar, Camila? Que você preferiu fugir ao invés de enfrentar qualquer coisa que estivesse acontecendo? Que seu amor por mim não era forte o suficiente para você ficar ao meu lado? Por favor, poupe-me das suas justificativas. Agora! Cada palavra foi lançada como uma flecha, certeira e implacável, causando dor profunda nela, mas também nele mesmo. O silêncio voltou a reinar no carro, tão sufocante quanto antes, e Leonardo acelerou levemente, querendo apenas encerrar logo aquela viagem agonizante. Ao chegarem ao destino indicado, Camila hesitou antes de abrir a porta. Ela parecia travar uma batalha interna, como se houvesse algo que precisasse desesperadamente dizer, mas não conseguisse. Finalmente respirou fundo e soltou, quase num sussurro. Você tem todo o direito de me odiar, Leonardo. Mas, por favor, não pense que fiz aquilo por dinheiro ou status. Eu tinha motivos sérios, motivos que você desconhece e que, infelizmente, ainda não posso te contar. Mas saiba que eu nunca, nunca te esqueci. Com essas palavras, ela saiu rapidamente do carro, deixando Leonardo sentado, imóvel, atordoado por aquela revelação tão inesperada. Que motivos seriam esses? O que poderia ser tão terrível a ponto de justificar o abandono às vésperas do casamento, sem explicações, sem nenhuma despedida digna? Leonardo sentia-se consumido pela curiosidade e pela frustração ao mesmo tempo. Seu orgulho ferido exigia que esquecesse tudo aquilo imediatamente, mas seu coração, ainda ligado a ela por fios invisíveis, ansiava por respostas. Leonardo dirigiu sem rumo por um longo tempo após aquele momento, perdido em pensamentos turbulentos, lutando contra a dor que crescia dentro dele a cada segundo. Percebia que, por mais que tentasse negar, o reencontro com Camila estava abalando profundamente suas estruturas emocionais cuidadosamente reconstruídas nos últimos tempos. Não conseguia esquecer o olhar dela, carregado de tristeza e mistério, nem sua voz, que ainda mexia com ele de forma absurda, mesmo depois de tudo o que aconteceu. Naquela noite, ao retornar para seu apartamento pequeno e solitário, Leonardo percebeu algo que vinha evitando reconhecer. Ele ainda a amava profundamente. Por mais que a mágoa estivesse presente, a intensidade dos seus sentimentos permanecia intacta, viva, pulsante. Ele estava furioso consigo mesmo por ainda se importar tanto com alguém que lhe causou tamanha dor, mas ao mesmo tempo desejava desesperadamente entender o que a fizera ir embora daquele jeito tão brusco e inexplicável. Ao deitar-se para tentar descansar, Leonardo percebeu que o sono não viria facilmente naquela noite. Camila invadia cada pensamento seu, despertando sentimentos que ele acreditava enterrados. A verdade era que aquele reencontro não foi apenas casual. Parecia obra do destino, uma oportunidade única para esclarecer tudo que havia ficado mal resolvido no passado. Leonardo sabia, no fundo, que não conseguiria seguir em frente sem desvendar o mistério que envolvia a partida dela. No escuro do quarto, enquanto o relógio marcava horas que se arrastavam lentamente, Leonardo tomou uma decisão importante. Não iria mais fugir daqueles sentimentos conflituosos. Precisava descobrir a verdade, fosse qual fosse. Determinado, ele prometeu a si mesmo que buscaria respostas diretamente com Camila. Não importava o custo emocional. Estava disposto a enfrentar todos os seus fantasmas para finalmente encontrar paz, ou talvez, quem sabe, uma segunda chance de amar a mulher que nunca deixou de ocupar seu coração. Leonardo despertou naquela manhã tomado por um sentimento estranho, uma inquietação que agitava cada célula do seu corpo. A noite anterior havia sido longa, insone, repleta de pensamentos conflitantes e dolorosos.
O reencontro inesperado com Camila havia desestabilizado seu mundo novamente, fazendo-o perceber que a ferida deixada por ela jamais havia realmente cicatrizado. A dor continuava lá, latejando, escondida por trás de seu orgulho aparentemente inquebrável. Ainda assim, ele precisava seguir em frente. Não podia permitir que as lembranças agridoces do passado o impedissem de reerguer sua vida, agora tão diferente. Levantou-se, ignorando a dor que lhe pressionava o peito, e se preparou para mais um dia de trabalho. Colocou o terno bem ajustado, alisou os cabelos escuros com leves fios grisalhos e, ao se olhar no espelho, não viu mais aquele empresário poderoso e imponente de outrora. O reflexo mostrava um homem maduro, desgastado pelas batalhas, mas que ainda carregava nos olhos a força e determinação necessárias para vencer qualquer desafio. Ao entrar no carro, sentiu-se momentaneamente aliviado por voltar ao trabalho. Um breve refúgio onde podia se concentrar em algo que não fosse Camila ou o passado. As primeiras horas do dia passaram rapidamente, com passageiros distraídos entrando e saindo sem dar a ele mais do que breves cumprimentos. Contudo, no fim da tarde, após uma breve pausa para café, o aplicativo anunciou uma nova corrida, vinda justamente da frente do prédio onde Camila havia entrado no carro no dia anterior. Seu coração acelerou violentamente no peito, mas Leonardo tentou controlar sua ansiedade, respirando fundo várias vezes antes de acelerar rumo ao destino. Ele estacionou o carro no local indicado e esperou pacientemente, tentando convencer-se de que não seria Camila novamente. Afinal, que probabilidades haveria de um novo encontro tão cedo? Entretanto, quando a porta traseira se abriu lentamente, Leonardo sentiu um arrepio percorrer toda a sua espinha. O perfume delicado e inesquecível dela preencheu o carro, envolvendo-o numa lembrança perigosa e inevitável. Sem precisar virar-se, já sabia exatamente quem havia entrado. Leonardo, eu pedi especificamente que fosse você. A voz dela soou baixa, insegura, carregada de ansiedade. Ele sentiu o coração apertar, apertando ainda mais os dedos ao redor do volante para disfarçar o nervosismo crescente. E por quê? Respondeu ele com firmeza, sem virar-se, mantendo o rosto fixo à frente. Sua voz era dura, disfarçando a verdadeira emoção que sentia. Porque precisamos conversar, Léo. Por favor. Ela implorou suavemente, tocando brevemente o ombro dele, um gesto tão leve e gentil que quase o desmontou por completo. Leonardo suspirou profundamente, incapaz de negar aquele pedido, apesar de todos os seus instintos gritarem para mantê-la distante. Tudo bem, Camila. Vamos conversar. Finalmente concordou, dirigindo lentamente pelas ruas movimentadas, sem rumo específico, enquanto o silêncio se instalava entre eles novamente, agora menos agressivo, porém ainda desconfortável. Camila respirou fundo, preparando-se para dizer o que precisava. Léo, eu sei que você tem todos os motivos para me odiar. O que eu fiz foi imperdoável, mas, por favor, me escute. Ela começou, a voz trêmula e frágil. Leonardo permaneceu, quieto, esperando que ela continuasse, lutando contra a curiosidade crescente e a dor que sentia ao ouvir sua voz tão vulnerável. Naquela época, antes do casamento, eu fui ameaçada. Uma pessoa muito influente, alguém que você conhecia bem, me procurou com uma chantagem terrível. Ele disse que se eu não fosse embora, você perderia tudo que havia construído. Sua empresa, sua reputação, até mesmo sua vida estavam em risco. Léo, eu não tive escolha. Ela disse quase sem fôlego, as lágrimas começando a escorrer lentamente pelo rosto, refletindo a dor imensa que havia carregado sozinha durante anos. Leonardo sentiu seu mundo estremecer novamente.
Suas mãos tremeram levemente no volante enquanto absorvia aquelas palavras, sentindo-se traído de uma forma ainda mais cruel do que imaginava. Não por ela, mas pela pessoa que havia manipulado sua vida daquela maneira tão brutal. Quem poderia odiá-lo a ponto de destruir o relacionamento que significava tudo para ele? Quem fez isso, Camila? Ele perguntou com voz baixa e rouca, controlando a raiva profunda que começava a surgir dentro dele. Ela hesitou, claramente assustada, mas sabia que precisava revelar tudo agora. Seu sócio, Henrique. Ele me mostrou documentos falsificados, provas inventadas que poderiam te colocar na cadeia por anos. Disse que destruiria você caso eu não desaparecesse da sua vida. Eu tentei resistir, Léo, mas não consegui arriscar. Te perder para sempre, Camila explicou com sofrimento evidente na voz. Leonardo freou abruptamente, estacionando o carro num acostamento isolado. As palavras dela ecoavam em sua mente, cada frase provocando dor e ódio profundo, enquanto a verdade vinha à tona com uma clareza cruel. Henrique? Não pode ser, murmurou ele atônito, sentindo-se traído pelo homem que julgava ser seu melhor amigo e parceiro. Aquela revelação mudava tudo, colocando em dúvida cada decisão que tomara nos últimos anos. Como havia sido tão cego, incapaz de perceber a armadilha que se formara ao seu redor? Camila tocou novamente seu ombro, trazendo-o de volta ao presente. Léo, eu nunca quis te deixar. Eu juro que não tive outra saída. Todos esses anos longe foram uma tortura. Eu perdi tudo quando te deixei, inclusive uma parte de mim mesma. Jamais deixei de te amar, confessou ela em prantos, suas palavras ferindo-o profundamente, mas também trazendo uma sensação de alívio indescritível. Leonardo, finalmente, virou-se para encará-la diretamente, observando seu rosto molhado pelas lágrimas, olhos vermelhos e suplicantes. Por trás daquela dor, ele conseguia ver claramente a verdade. Ela não estava mentindo. Camila havia sacrificado sua felicidade para salvá-lo, e ele havia passado anos odiando-a injustamente. Camila, eu passei anos acreditando que você tinha me abandonado por dinheiro ou por outro homem. Eu acreditei em cada mentira que inventei, para me proteger da dor de ter te perdido, ele revelou com voz embargada pela emoção. Agora percebo o quanto fui injusto. Você nunca foi culpada de nada. O único culpado foi quem eu mais confiei. O silêncio voltou, agora diferente, preenchido por compreensão e emoção intensa. Leonardo sentia-se consumido pela dor, mas também por uma esperança crescente de que talvez ainda houvesse tempo para recuperar tudo o que havia perdido. O olhar deles se encontrou novamente, cheio de arrependimento e uma profunda conexão que o tempo não havia conseguido apagar. Finalmente, ele segurou delicadamente a mão dela, apertando-a com carinho, sentindo o calor familiar que tanto havia sentido falta. Me perdoe por não ter acreditado em você, Camila. Perdoe-me por ter sido tão orgulhoso e cego. Se você ainda puder me dar uma chance, prometo que nunca mais permitirei que ninguém nos afaste novamente. Ela sorriu timidamente através das lágrimas, apertando sua mão em resposta, aceitando silenciosamente aquele pedido. Ambos sabiam que não seria fácil, mas naquele instante sentiram que talvez o destino estivesse dando a eles uma segunda chance. E desta vez, eles não permitiriam que nada nem ninguém destruísse o amor que ainda resistia, apesar de tudo. O clima daquela noite estava estranhamente silencioso, como se a cidade inteira tivesse decidido testemunhar a tensão que crescia lentamente dentro do carro. Leonardo dirigia pelas ruas, sem destino específico, sentindo cada músculo do corpo, retesado pela ansiedade que tomava conta dele. Ao seu lado, no banco do carona, Camila olhava fixamente pela janela.
mãos entrelaçadas com força, demonstrando claramente o nervosismo que também tomava conta dela. Após semanas se evitando e negando os sentimentos que ainda pulsavam entre eles, Leonardo finalmente tinha decidido colocar um ponto final naquilo. Precisava de respostas, precisava encarar de frente aquela mulher que roubara sua paz e que, ao mesmo tempo, lhe devolvera a vida de maneira tão inesperada. Leonardo estacionou o carro diante de um mirante conhecido, localizado num ponto alto da cidade. O local era perfeito, isolado e com uma vista panorâmica das luzes da cidade, ideal para aquela conversa definitiva. Assim que desligou o motor, um silêncio pesado caiu sobre eles novamente. Leonardo virou-se para Camila, encarando-a diretamente, sem disfarçar a intensidade que sempre carregava em seus olhos. Ela, por outro lado, evitava enfrentá-lo diretamente, preferindo encarar suas próprias mãos, apertadas uma contra a outra, como se temesse que um simples olhar pudesse denunciá-la. Sem paciência para mais rodeios, Leonardo quebrou o silêncio com a voz firme e carregada de emoção reprimida. Camila, chega de fugir. Precisamos resolver isso agora. Eu preciso entender por que você fez aquilo comigo. Preciso saber por que você escolheu desaparecer da minha vida sem sequer me dar a chance de entender. Cada palavra saía dele com uma carga emocional que ecoava profundamente dentro dela, fazendo Camila fechar os olhos por alguns segundos, absorvendo toda a dor contida naquele desabafo. Finalmente, ela ergueu o rosto, revelando olhos brilhantes, marejados por lágrimas que ameaçavam escorrer a qualquer momento. Você acha que foi fácil? Você acha que simplesmente acordei naquela manhã e decidi ir embora sem motivo algum? Você acha que eu não sofri? Que não chorei noites inteiras pensando em como você estaria, imaginando o quanto você estaria me odiando? Sua voz falhava, cortando-se em soluços que ela tentava controlar desesperadamente. Você acha que eu não morri um pouco todos os dias desde aquele maldito dia em que te deixei sozinho, esperando no altar? Leonardo sentiu um aperto esmagador em seu peito ao vê-la assim, tão frágil, tão quebrada diante dele. Era uma dor insuportável vê-la sofrer, mesmo após tudo o que passaram. Ainda assim, ele precisava continuar. Não podia mais permitir que aquela história permanecesse sem explicação, envenenando cada segundo de sua vida. Então por que, Camila? Por que você fez isso conosco? Por que nos condenou a tantos anos de dor e sofrimento sem sentido? Por que destruiu o que havia de mais sagrado entre nós? Camila respirou fundo, tentando recompor-se. Seus dedos agora tremiam visivelmente, enquanto reunia coragem para revelar aquilo que guardava como um segredo sombrio por tanto tempo. Leonardo, eu nunca quis te deixar, nunca desejei ir embora. Naquela semana, dias antes do nosso casamento, eu recebi uma ameaça terrível. Henrique me disse coisas horríveis. Ameaçou que se eu não sumisse da sua vida, ele iria acabar com... Você destruiria tudo que você construiu, tudo pelo que você lutou. Disse que tinha provas suficientes para te incriminar em crimes que você nunca cometeu. Ela fez uma pausa, respirando com dificuldade, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Ele disse que sua prisão estava preparada, Leonardo, e que a única chance que eu tinha para te proteger era fugindo. Eu acreditei nele, eu tive medo, muito medo. Leonardo sentiu como se estivesse sendo atingido por uma avalanche. Aquelas palavras não apenas justificavam a atitude cruel de Camila, como revelavam que a traição verdadeira vinha da pessoa em quem ele mais confiara. Henrique, o sócio que ele considerava como irmão, havia destruído sua felicidade por inveja, por rancor. Leonardo sentia o sangue ferver em suas veias ao pensar na manipulação fria, no mal disfarçado de amizade, em como foi cego por tantos anos. Com os olhos cheios de dor,
Ele levou as mãos ao rosto, esfregando-o com força, como se tentasse apagar aquele passado sombrio. Henrique, como eu pude ser tão cego? Como não percebi a víbora que eu tinha ao meu lado? Meu Deus, Camila, eu te julguei tanto, te culpei por cada noite mal dormida, por cada momento de dor que vivi quando você só estava tentando me proteger. Sua voz soava trêmula agora, carregada de arrependimento. Camila aproximou-se dele lentamente, tocando o rosto de Leonardo com delicadeza, as pontas dos dedos roçando suavemente seu rosto, sentindo a barba por fazer arranhar de leve sua pele macia. Eu faria tudo de novo, se fosse para proteger você. Eu preferi ser odiada por você a correr o risco de te perder para sempre. E isso eu nunca me arrependi, mesmo morrendo lentamente todos esses anos longe de você. Leonardo fechou os olhos, sentindo o toque leve e trêmulo dos dedos dela em seu rosto, como uma carícia suave que cicatrizava cada ferida aberta. Abriu os olhos novamente, encarando-a profundamente. Eu nunca deixei de amar você, Camila. Mesmo quando achei que você tinha me abandonado por pura crueldade, o amor nunca morreu dentro de mim. Ficou adormecido, dormente pela dor, mas sempre esteve lá, esperando apenas o momento em que você voltaria para despertá-lo novamente. A declaração fez Camila estremecer por completo, lágrimas escorrendo pelo seu rosto, brilhando sob a luz suave do entardecer. Você ainda me ama? Ela perguntou com a voz quase quebrada, revelando toda a insegurança que guardara durante anos. Leonardo não respondeu com palavras, mas com um gesto que disse tudo. Inclinou-se, segurando o rosto dela delicadamente com ambas as mãos, enxugando as lágrimas com os polegares, enquanto aproximava lentamente seu rosto ao dela. O beijo que aconteceu naquele momento foi mais do que apenas um reencontro de lábios. Era um reencontro de almas, um reconhecimento mútuo do amor que resistira ao tempo, à dor e às traições sofridas. Era doce e doloroso, lento e faminto, carregado de promessas que não precisavam ser ditas em voz alta. Quando finalmente se afastaram, respiravam pesadamente, os olhos presos um ao outro como se o mundo inteiro tivesse desaparecido ao redor. Leonardo, eu quero reconstruir tudo o que perdemos, mas antes precisamos enfrentar Henrique. Ele não pode sair impune, não pode continuar a destruir vidas sem consequências. Camila afirmou com firmeza, sua voz agora forte, decidida, pronta para lutar. Leonardo assentiu, sentindo novamente aquele fogo dentro de si, não apenas o amor, renascido por Camila, mas também a necessidade urgente de justiça, de recuperar tudo que lhe foi roubado. Você está certa, Camila. Henrique precisa pagar por cada lágrima derramada, por cada ferida aberta. Vamos recuperar tudo que ele nos tirou, juntos, lado a lado, porque dessa vez não estou sozinho. Tenho você comigo. E isso é tudo que eu preciso para vencer qualquer guerra. Naquele instante, enquanto o carro seguia de volta pela estrada, Leonardo e Camila sabiam que o caminho não seria fácil. Enfrentariam uma batalha difícil, arriscando tudo que tinham reconstruído, mas agora juntos novamente tinham força suficiente para lutar. Afinal, o amor verdadeiro era invencível, imortal, impossível de ser derrotado por qualquer inimigo. E dessa vez, eles não permitiriam que ninguém os separasse novamente. Leonardo acordou naquela manhã com uma determinação renovada. Pela primeira vez em anos, a luz do sol que entrava pela janela parecia trazer esperança em vez de dor. Camila havia retornado para sua vida de forma arrebatadora, quebrando todas as defesas que ele ergueu para proteger seu coração. Agora, ao invés de resistir a isso, estava pronto para enfrentar qualquer desafio que surgisse pelo caminho. Seu objetivo era claro:
reconquistar a mulher que amava e fazer justiça com quem o traiu tão brutalmente. Ele vestiu-se com cuidado, escolhendo um terno elegante que há muito não usava, sentindo-se mais confiante e forte ao ajeitar a gravata, escura em frente ao espelho. Não era apenas um homem apaixonado que se preparava naquela manhã, mas um guerreiro pronto para recuperar tudo o que lhe fora roubado. E nessa batalha, Camila estaria ao seu lado. Na noite anterior, após aquele beijo avassalador que reacendeu o fogo adormecido entre eles, Leonardo e Camila decidiram agir juntos contra Henrique. A verdade havia sido revelada, e Leonardo não permitiria que o antigo amigo ficasse impune depois de causar tanto sofrimento. Durante anos, Henrique viveu à sombra, sabotando seus negócios e manipulando suas emoções. Mas isso chegaria ao fim naquele dia. Leonardo precisava enfrentá-lo, não só para recuperar sua dignidade, mas também para provar a si mesmo e a Camila que o amor que tinham era mais forte que qualquer golpe traiçoeiro do passado. Ele desceu até a garagem, entrou no carro e dirigiu com firmeza pelas ruas da cidade, sentindo seu coração bater acelerado, cada pulsar o lembrando de sua missão. Leonardo não avisou Camila sobre seus planos naquela manhã. Queria protegê-la, mantê-la longe de qualquer perigo ou consequência daquela decisão arriscada. Sabia que ela jamais aceitaria ficar distante daquela luta, mas sua prioridade era mantê-la segura, mesmo que isso significasse desafiá-la. Chegando ao escritório imponente que um dia fora dele, Leonardo saiu do veículo com passos firmes, atravessando a entrada com uma aura de poder e segurança que impressionou até mesmo os funcionários que o viram entrar, surpresos. Ninguém ousou barrar seu caminho. Todos ainda lembravam do líder implacável que ele havia sido antes de perder tudo. O elevador levou-o diretamente ao último andar, onde Henrique se escondia atrás de uma porta maciça, de madeira escura, protegendo-se do mundo e das consequências de suas ações. Leonardo entrou sem bater, surpreendendo Henrique, que ergueu os olhos com espanto e medo, embora tentasse disfarçar com uma máscara de arrogância e superioridade. "Leonardo, o que faz aqui? Como se atreve a invadir meu escritório dessa maneira?" Henrique tentou parecer forte, mas sua voz traía o temor que sentia diante daquele confronto inevitável. "Você sabe exatamente o motivo da minha visita, Henrique." Leonardo respondeu com uma voz tão fria que fez a temperatura do ambiente cair instantaneamente. Ele caminhou lentamente pela sala, encarando cada detalhe luxuoso daquele lugar que um dia fora seu. "Durante anos você destruiu minha vida, manipulou quem eu amava, me roubou tudo que construí com suor e honestidade. Chegou a hora de você pagar por isso." Henrique tentou disfarçar a inseguridade com um sorriso arrogante, típico dele, mas seus olhos não conseguiam esconder o pânico crescente. "Você não tem provas, Leonardo. Está desesperado, inventando acusações absurdas para justificar seu fracasso." Mas Leonardo não recuou nem por um instante. A cada passo, sua presença se tornava mais ameaçadora, revelando o homem implacável que ele ainda era. "Você acha mesmo que eu viria até aqui sem provas?" Leonardo jogou sobre a mesa documentos que reuniu cuidadosamente nos últimos dias, revelando todas as sabotagens, chantagens e esquemas de Henrique. Cada página era uma sentença que o colocaria atrás das grades por anos. "Seu jogo acabou, Henrique. Agora você vai pagar por cada noite mal dormida, cada dor causada em mim e principalmente em Camila." Ao ouvir o nome dela, Henrique perdeu completamente o controle, levantando-se agressivamente e encarando Leonardo com ódio profundo. "Ela não vale nada, nunca valeu. Foi fácil demais manipulá-la porque ela nunca realmente se importou com você, Leonardo. Nunca percebeu isso?" As palavras de Henrique eram venenosas, feitas para ferir, mas Leonardo não cedeu. Desta vez, nada poderia abalar sua certeza.
Não adianta tentar me atingir com suas mentiras, Henrique. Sei exatamente quem é Camila. Sei exatamente o quanto ela sofreu por sua causa. E estou aqui para garantir que você jamais volte a machucá-la. Ou a qualquer outra pessoa. Leonardo mantinha uma calma assustadora, embora seus olhos queimassem como brasas. O medo finalmente invadiu o rosto de Henrique, percebendo que dessa vez não havia escapatória. No momento seguinte, a porta se abriu bruscamente, revelando Camila, ofegante e trêmula, que havia descoberto os planos de Leonardo. Léo, você não precisava enfrentar isso sozinho. Sua voz estava cheia de preocupação, mas também de força e determinação. Esse homem destruiu nossas vidas e eu não permitirei que ele continue mentindo e manipulando ninguém mais. Henrique, encurralado pelos dois, começou a rir descontroladamente, como se estivesse à beira da loucura. Vocês dois são patéticos. Acham mesmo que podem me vencer? Eu tenho poder, dinheiro, influência. Vocês não passam de fracassados tentando recuperar algo que nunca existiu. Leonardo aproximou-se perigosamente dele, segurando-o pela gola da camisa, encarando-o diretamente nos olhos, cheio de convicção e força. Você está errado, Henrique. Você não tem nada além de mentiras e um castelo construído em cima da dor dos outros. Hoje, tudo isso vai desmoronar e você vai sentir exatamente a mesma dor que causou a tantas pessoas inocentes. Com isso, Leonardo soltou Henrique, que caiu pesadamente na cadeira, agora derrotado, finalmente entendendo que havia perdido. A polícia, acionada minutos antes por Leonardo, entrou na sala logo depois, levando Henrique algemado sob protestos inúteis e desesperados. Enquanto a justiça finalmente era feita, Leonardo e Camila se entreolharam em silêncio, cada um vendo no outro uma força e um apoio que antes acreditavam perdidos para sempre. Ao ficarem novamente sozinhos, Leonardo aproximou-se lentamente, segurando o rosto delicado de Camila entre as mãos com cuidado, sentindo a pele dela quente e macia sob seus dedos. Acabou, Camila. Ele não poderá mais nos machucar. Ela sorriu suavemente, olhos marejados brilhando de alívio e felicidade. Eu nunca duvidei que você conseguiria, Léo. Sempre soube que, apesar de tudo, você era forte o bastante para vencer qualquer batalha, respondeu ela, sorrindo com ternura, seu coração acelerando quando percebeu que o rosto dele estava perigosamente próximo. Leonardo sorriu, sentindo a última resistência em seu peito finalmente ceder. Aproximou-se lentamente, seus lábios tocando suavemente os dela, num beijo que era ao mesmo tempo doce, arrebatador e repleto de promessas silenciosas. Naquele instante, tudo se encaixou perfeitamente, revelando que, apesar de todos os erros, traições e feridas abertas, eles ainda pertenciam um ao outro. Leonardo percebeu que havia reencontrado o amor da sua vida e, desta vez, estava determinado a lutar com todas suas forças para mantê-la ao seu lado. E Camila, finalmente livre das ameaças e da dor do passado, entregou-se completamente àquele beijo, permitindo que o sentimento adormecido durante tanto tempo explodisse dentro dela. Naquele instante, ambos sabiam que a batalha estava apenas começando, mas agora tinham a arma mais poderosa de todas ao seu lado, o amor verdadeiro, aquele que vence obstáculos, cura feridas e resiste a qualquer tempestade. Juntos, eles estavam finalmente prontos para reescrever sua história, deixando para trás as sombras do passado, rumo a um futuro que ninguém poderia destruir novamente. Leonardo e Camila estavam finalmente livres do peso do passado, mas sabiam que o caminho até a felicidade ainda não seria simples. Embora Henrique estivesse atrás das grades e a justiça tivesse sido feita, as cicatrizes emocionais permaneciam vivas.
Naquela manhã ensolarada, porém, ambos acordaram dispostos a seguir adiante, determinados a reconstruir juntos a história que fora brutalmente interrompida tantos anos antes. Leonardo despertou primeiro, observando Camila adormecida ao seu lado, o rosto sereno iluminado suavemente pelos raios de sol que atravessavam a janela. Naquele instante, sentiu uma profunda gratidão pela nova chance que o destino lhes concedeu. Decidido a surpreendê-la, Leonardo levantou-se silenciosamente e foi até a cozinha, preparando cuidadosamente um café da manhã especial. Enquanto colocava frutas frescas, torradas e café recém-passado sobre a mesa, percebeu que há muito tempo não sentia aquela paz genuína, aquele prazer simples de cuidar de alguém que amava profundamente. Tudo aquilo que um dia julgou perdido, agora estava novamente em suas mãos como um presente inesperado. Ao sentir a presença dele se afastando da cama, Camila abriu os olhos lentamente, ainda sonolenta. Um sorriso delicado iluminou seu rosto ao perceber o aroma irresistível de café no ar. Levantou-se devagar, enrolando-se num roupão macio, e caminhou até a cozinha, onde encontrou Leonardo preparando tudo com tanto carinho que seu coração acelerou imediatamente. Sem perceber que era observado, ele parecia concentrado, calmo, envolto numa aura irresistível de ternura que a fez lembrar exatamente o motivo pelo qual havia se apaixonado por ele anos atrás. "Bom dia, Léo", ela disse suavemente, aproximando-se por trás, envolvendo-o em um abraço que o fez estremecer levemente de surpresa e prazer. Leonardo sorriu, virando-se devagar para encará-la, passando os braços ao redor da cintura dela e puxando-a gentilmente para si. "Bom dia, minha Camila", respondeu com a voz rouca, inclinando-se para beijá-la com suavidade e paixão, deixando claro que o sentimento que compartilhavam estava mais vivo do que nunca. O beijo foi intenso e longo, carregado de uma promessa silenciosa de que nunca mais permitiriam que nada os afastasse novamente. Após o café da manhã, decidiram que era hora de enfrentar outro grande desafio: revelar a verdade aos amigos e familiares que acompanharam de perto o sofrimento e a separação traumática do casal anos antes. Sabiam que não seria fácil, especialmente devido às mágoas antigas e aos julgamentos inevitáveis que viriam. Mesmo assim, Leonardo e Camila estavam decididos a enfrentar isso juntos, cientes de que somente ao esclarecer tudo poderiam realmente seguir em frente sem culpas ou ressentimentos. A primeira pessoa com quem resolveram conversar foi Júlia, irmã mais nova de Leonardo. Ela sempre fora muito próxima ao casal, sofrendo profundamente com o rompimento abrupto e nunca escondendo o ressentimento que sentia por Camila. Ao encontrá-la naquela tarde, em um café tranquilo no centro da cidade, Júlia imediatamente fechou o semblante, mostrando resistência inicial. "Por que ela está aqui, Leonardo? Depois de tudo que aconteceu, você simplesmente aceita ela de volta como se nada tivesse acontecido?" Júlia perguntou duramente, claramente magoada e desconfiada. Leonardo suspirou profundamente, tocando suavemente a mão de Camila, dando-lhe forças para falar. "Júlia, eu entendo sua mágoa e respeito isso, mas você não conhece toda a história. Eu nunca quis deixar seu irmão. Fui forçada a fazer isso para protegê-lo. Fui chantageada, ameaçada, e naquele momento não tive outra escolha", Camila explicou com calma, apesar das lágrimas que já começavam a surgir nos cantos dos seus olhos. Júlia escutou em silêncio, observando atentamente cada reação do irmão. Percebendo o quanto ele estava sério e decidido ao lado de Camila, percebeu que havia muito mais por trás daquela história do que imaginava. "Henrique foi quem planejou tudo isso?" perguntou finalmente, chocada com as revelações. Leonardo assentiu com firmeza, confirmando a verdade cruel que o sócio havia escondido tão bem por anos. Depois de uma longa conversa, Júlia percebeu que estava diante de uma verdade que jamais imaginara possível. Leonardo
Me desculpe por julgar tão severamente. Eu não fazia ideia de tudo que você passou, Camila. Sinto muito. Ela disse emocionada, finalmente abrindo os braços para abraçar Camila, iniciando uma reconciliação importante e necessária para que todos pudessem finalmente curar as feridas abertas por tanto tempo. Após aquele encontro emocionante, Leonardo e Camila decidiram dar um passo ainda mais significativo. Visitar a antiga casa onde haviam planejado viver juntos após o casamento que nunca aconteceu. Leonardo havia mantido o imóvel todos esses anos, incapaz de vendê-lo ou até mesmo entrar lá novamente. Mas com Camila ao seu lado, ele encontrou coragem para enfrentar mais essa lembrança dolorosa. Quando abriram a porta daquela casa pela primeira vez, após tantos anos, foram invadidos por uma onda de memórias intensas e contraditórias. Os móveis ainda estavam cobertos por lençóis brancos, protegidos contra o tempo. Cada cômodo parecia ecoar uma história que nunca havia sido vivida, um futuro roubado por mentiras e traições. Camila caminhou lentamente pela sala, tocando delicadamente cada objeto coberto, sentindo o peso emocional daquele lugar. Léo, essa casa ainda é linda, ela disse suavemente, segurando as lágrimas. Leonardo aproximou-se por trás, abraçando-a com força, os olhos fixos na janela que iluminava fracamente o ambiente. Ela está apenas esperando por nós, Camila, esperando que finalmente possamos viver aqui a vida que sonhamos juntos. Ela se virou lentamente para ele, sorrindo com doçura, sentindo uma profunda emoção tomar conta do seu peito. Você ainda quer isso, Leonardo? Mesmo depois de tudo? Perguntou insegura, tocando o rosto dele com carinho. Leonardo sorriu suavemente, segurando a mão dela e beijando-a delicadamente. Nunca quis tanto algo na minha vida como quero estar aqui, com você. Não importa quantos anos passaram, nem as dificuldades que enfrentamos. O amor que eu sinto por você só aumentou com o tempo, e agora eu tenho certeza absoluta de que quero viver essa história até o fim. Camila não conseguiu mais conter as lágrimas, permitindo-se finalmente chorar nos braços dele, enquanto sentia o calor e a segurança que só Leonardo era capaz de lhe oferecer. Os dois ficaram abraçados por um longo tempo, sentindo pela primeira vez que realmente tinham uma nova chance para serem felizes. Ao final daquele dia tão importante, Leonardo e Camila retornaram ao apartamento dele, agora com uma certeza inabalável em seus corações. Eles enfrentariam qualquer obstáculo juntos, porque sabiam que o amor que compartilhavam era poderoso o suficiente para superar qualquer desafio. Naquela noite, enquanto estavam deitados juntos, Leonardo puxou-a mais perto, sussurrando com emoção: Camila, eu prometo que nunca mais permitirei que nada nem ninguém nos separe novamente. Você é minha vida, e farei o possível e o impossível para garantir que tenhamos a felicidade que sempre merecemos. Camila sorriu, emocionada, sentindo finalmente que pertencia a ele de corpo e alma. Eu confio em você, Leonardo. E agora, mais do que nunca, sei que juntos podemos enfrentar qualquer coisa. E assim, abraçados, eles adormeceram pela primeira vez, com a certeza de que o futuro que tanto sonharam estava apenas começando a se tornar realidade. Leonardo acordou naquela manhã tomado por um sentimento urgente e inquieto. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que sua vida tinha um propósito real, uma razão para seguir em frente. Camila havia reacendido nele uma chama há muito apagada, e ele não permitiria que o passado destruísse novamente tudo o que reconquistaram. Havia uma batalha importante a ser travada, mas ele estava disposto a tudo para proteger o amor que finalmente parecia ao alcance das suas mãos. Ainda cedo, antes do sol nascer completamente, Leonardo observava Camila dormindo profundamente ao seu lado,
A respiração tranquila dela trazia uma paz incomparável, mas também reforçava o quanto ela se tornara preciosa e indispensável para ele. Com delicadeza, afastou alguns fios de cabelo que cobriam o rosto suave de Camila, admirando a beleza serena que parecia iluminá-la mesmo no sono profundo. Sentindo a necessidade urgente de protegê-la, decidiu que precisava agir imediatamente, antes que Henrique pudesse reagir. A manhã amanheceu fria, com um céu cinza prometendo chuva, um reflexo perfeito da tensão que pulsava no coração de Leonardo enquanto ele se preparava para enfrentar seu antigo sócio e garantir que sua vida nunca mais fosse ameaçada. Vestia um terno escuro, elegante, que transmitia segurança e poder. Sabia que aquela batalha exigiria dele muito mais do que palavras ou documentos. Exigiria coragem, firmeza e, acima de tudo, determinação para não recuar. Antes de sair, Leonardo deixou um bilhete sobre o travesseiro ao lado de Camila, explicando brevemente que precisava resolver algo importante e garantindo que voltaria logo. Ele não queria assustá-la ou preocupá-la ainda mais. Sabia que ela tentaria impedi-lo se soubesse dos planos arriscados que ele tinha. Então, com passos decididos, dirigiu-se ao escritório de Henrique, pronto para encerrar de vez aquela ameaça. Chegando lá, Leonardo não perdeu tempo. Entrou com passos firmes, sentindo os olhares curiosos e surpresos dos funcionários. Henrique estava sentado atrás de sua mesa, arrogante como sempre, mas seus olhos não disfarçavam o susto ao ver Leonardo ali, diante dele, decidido e aparentemente imbatível. Leonardo, que surpresa desagradável. O que traz você até aqui tão cedo? Veio pedir esmola novamente? Henrique provocou, tentando manter seu tom debochado, mas Leonardo não se abalou. Acabou o seu tempo, Henrique. Sei exatamente tudo o que você fez. As sabotagens, as ameaças, cada sujeira sua foi descoberta. E hoje, isso tudo acaba. Henrique tentou rir, escondendo o nervosismo evidente. Você não tem como provar nada. Disse Leonardo. Está desesperado e está blefando. Mas Leonardo estava preparado, lançando sobre a mesa um pendrive com todas as provas contra Henrique. Aqui está tudo o que preciso para garantir sua prisão. Você subestimou minha inteligência, Henrique, e agora vai pagar caro por cada lágrima derramada. O rosto de Henrique empalideceu instantaneamente ao perceber que não havia escapatória. Com voz trêmula, tentou mais uma cartada desesperada. E Camila, já te contou que ela esteve comigo quando vocês terminaram? Que ela me procurou logo, após o casamento fracassado? Leonardo sentiu a fúria tomar conta dele, mas conseguiu manter a calma, consciente de que Henrique estava usando suas últimas armas. Eu sei exatamente quem é Camila. Sei exatamente o quanto você tentou destruí-la também. Não tente jogar sujo agora. Sua máscara caiu, Henrique. Você perdeu. A porta se abriu subitamente, revelando Camila, que havia seguido Leonardo após acordar e ler o bilhete. É verdade, Leonardo. Eu o procurei sim, porque eu queria respostas. Eu queria saber por que ele havia destruído nossas vidas. Mas ele só me ameaçou mais, tentou me chantagear de novo. Jamais estive do lado dele, sempre estive do seu lado, mesmo quando você não acreditava em mim. As palavras dela atingiram Henrique com força, que agora tremia diante da realidade que não podia mais esconder. Leonardo aproximou-se de Camila, segurando sua mão com firmeza, olhando-a profundamente nos olhos. Eu confio em você, Camila. Sempre confiei. E nada que esse homem diga pode mudar isso. Nesse instante, a polícia entrou na sala, cumprindo a ordem judicial que Leonardo havia conseguido em segredo. Henrique tentou reagir, mas foi inútil. Ele foi algemado, levado sob os olhares atentos de todos, finalmente pagando por anos de traição e crueldade. Leonardo sentiu alívio ao vê-lo partir, sabendo que finalmente estava livre das sombras que o perseguiam. Após a saída dos policiais,
Leonardo e Camila se olharam em silêncio, compreendendo que, a partir daquele momento, a vida deles começava verdadeiramente. Ele aproximou-se lentamente dela, segurando seu rosto delicadamente com ambas as mãos, encarando profundamente aqueles olhos brilhantes que sempre o fascinaram. Agora acabou, Camila. Finalmente podemos começar de novo. Ela sorriu emocionada, tocando suavemente a mão dele, entrelaçando seus dedos com força e ternura. Eu esperei tanto tempo por isso, Léo. Esperei cada minuto para poder voltar a te olhar assim, sem medo, sem sombras nos separando. Leonardo sorriu, puxando-a para um abraço apertado, sentindo que finalmente estava completo novamente. Nunca mais deixarei nada nos separar. Você é minha, sempre foi e sempre será. Horas depois, já em casa, Leonardo e Camila estavam sentados na varanda, apreciando o pôr do sol que iluminava a cidade com tons quentes de laranja e vermelho. O silêncio entre eles era leve e confortável, finalmente livres das sombras do passado. Leonardo virou-se para Camila, sorrindo com doçura, enquanto acariciava suavemente seu rosto com o polegar. Eu quero que você saiba, Camila, que hoje eu percebi que não importa quanto tempo passe, nem o quanto as pessoas tentem nos afastar. Nosso amor é mais forte que tudo isso. Quero você ao meu lado, agora e sempre. Camila apertou a mão dele suavemente, sentindo uma felicidade tão intensa que mal conseguia conter as lágrimas. Eu nunca quis nada diferente disso. Eu só quero estar com você, Leonardo. Quero viver tudo que sonhamos um dia. Leonardo puxou-a para si, envolvendo-a em seus braços fortes, sentindo finalmente que toda dor e sofrimento ficaram para trás. Agora eles tinham um ao outro, tinham um futuro inteiro pela frente, cheio de promessas e novos começos. Naquele momento perfeito, com o céu pintado pelas cores suaves do entardecer, Leonardo e Camila selaram novamente seu amor com um beijo. Apaixonado e intenso, conscientes de que haviam finalmente vencido. O passado agora não passava de uma lembrança distante, porque o futuro diante deles era promissor e cheio de felicidade. E desta vez, nada poderia separá-los novamente. Leonardo abriu os olhos naquela manhã com uma sensação indescritível de paz e serenidade que há tempos não experimentava. A luz suave do sol invadia o quarto pela janela entreaberta, trazendo um calor reconfortante que parecia confirmar que os tempos difíceis haviam, enfim, ficado para trás. Ao seu lado, Camila ainda dormia profundamente, com os cabelos espalhados delicadamente pelo travesseiro, formando um quadro que Leonardo poderia contemplar pelo resto da vida sem jamais cansar-se. Ele sorriu discretamente ao perceber que a mulher que tanto amava estava ali, em sua cama, respirando calmamente e segura em seus braços. Leonardo sentiu uma vontade irresistível de protegê-la para sempre, de garantir que ela nunca mais passasse por qualquer sofrimento ou dor. Depois de tudo que enfrentaram juntos, sabia que ela merecia toda a felicidade do mundo, e ele estava determinado a dar-lhe isso. Sua vida agora tinha um propósito maior: fazê-la sorrir todos os dias, compensar cada lágrima derramada e cada sofrimento enfrentado nos anos em que estiveram separados. Com cuidado, Leonardo saiu da cama sem acordá-la, caminhou até a cozinha e começou a preparar um café da manhã especial, repleto das coisas que sabia que Camila amava. Preparou tudo com carinho, organizando frutas frescas, pães quentinhos e café recém-passado. Ele não conseguia lembrar a última vez que se sentira tão leve, tão pleno em sua própria pele. Aquela mulher havia lhe dado novamente um motivo real para acreditar que a felicidade era possível, mesmo após tantas cicatrizes. Quando Camila despertou, encontrou Leonardo já aguardando por ela, sentado na varanda, a mesa cuidadosamente arrumada, com uma vista deslumbrante da cidade diante deles.
Ela sorriu, sentindo seu coração aquecido pela ternura daquele gesto, e aproximou-se lentamente, admirando a cena como se tentasse gravá-la para sempre em sua memória. Leonardo ergueu o olhar ao ouvi-la se aproximar e abriu um sorriso cativante. Aquele sorriso que a fazia sentir-se novamente adolescente, apaixonada e completamente rendida a ele. "Bom dia, minha Camila", ele murmurou suavemente, estendendo a mão para puxá-la para perto. Ela sentou-se ao seu lado, sentindo imediatamente um conforto que parecia irradiar do corpo forte e protetor dele. "Bom dia, Léo", respondeu Camila, inclinando-se para depositar um beijo suave e carinhoso em seus lábios. Um beijo que trazia uma promessa silenciosa de uma vida inteira de cumplicidade. "Você parece diferente hoje, mais leve, mais tranquilo. O que mudou?" Leonardo acariciou delicadamente o rosto dela com as pontas dos dedos, admirando a beleza suave e serena que agora transparecia sem qualquer sombra de dor ou tristeza. "Tudo mudou, Camila. Você mudou tudo. Finalmente percebo que nosso passado ficou exatamente onde deveria ficar, no passado. Agora só quero olhar para frente com você ao meu lado." Ela sorriu emocionada, apertando suas mãos com carinho e ternura, sentindo a certeza absoluta de que ali, ao lado dele, estava exatamente onde deveria estar. "Você não faz ideia de quanto eu esperei por esse momento, Leonardo. Eu sonhei todas as noites em estar aqui, com você, sem segredos, sem medos, e agora que isso finalmente está acontecendo, eu mal posso acreditar." Ele sorriu de maneira irresistível, tomando-a nos braços com firmeza e ternura, permitindo-se sentir toda a emoção que vinha sendo reprimida há tanto tempo. "Acredite, Camila, esse é só o começo da nossa vida juntos. Ainda temos muitas páginas lindas para escrever, e desta vez eu não deixarei que nada, absolutamente nada, se coloque entre nós novamente." Naquela tarde, Leonardo decidiu fazer algo especial, algo que simbolizasse definitivamente o recomeço entre eles. Levou Camila até o lugar onde haviam se conhecido pela primeira vez, muitos anos atrás, quando ambos eram jovens, cheios de sonhos e planos. Era um parque simples, onde haviam passado tardes inteiras conversando sobre o futuro, acreditando ingenuamente que nada poderia separá-los. Leonardo parou em frente ao mesmo banco onde se sentaram pela primeira vez, quando trocaram aquelas palavras tímidas que deram início a tudo. Ele segurou suas mãos com delicadeza e, com a voz carregada de emoção, relembrou aquele momento que marcou profundamente suas vidas. "Foi aqui, Camila. Foi exatamente neste lugar onde percebi, pela primeira vez, que você era especial. E hoje, eu quero eternizar esse sentimento." Camila sentiu as lágrimas surgirem imediatamente, emocionada com a sensibilidade e romantismo daquele gesto inesperado. Mas antes que pudesse responder qualquer coisa, Leonardo se ajoelhou diante dela, tirando do bolso uma pequena caixinha de veludo preto que ele havia guardado durante anos, esperando o momento perfeito para entregá-la. Novamente a mulher que sempre amou. Ele abriu a caixa devagar, revelando uma aliança delicada, brilhando suavemente sob a luz suave do sol. "Camila, eu sei que cometemos muitos erros e que perdemos muito tempo separados, mas quero passar o resto da minha vida compensando tudo isso. Quero construir uma história linda ao seu lado, sem segredos, sem medos, sem ressentimentos. Você aceita casar comigo, mais uma vez, e viver ao meu lado tudo aquilo que nos foi tirado?" Camila nem tentou conter as lágrimas dessa vez. Emocionada, ela sorriu radiante, sentindo seu coração explodir de felicidade. "Eu aceito, Leonardo. Sempre foi você. Nunca foi ninguém mais." Os dois se beijaram intensamente, ignorando completamente o mundo ao redor deles, certos de que finalmente haviam encontrado seu caminho novamente.
Naquela noite, enquanto jantavam juntos num pequeno restaurante aconchegante, começaram a planejar o futuro. Agora, finalmente livres das correntes do passado, eles poderiam realizar tudo o que haviam sonhado juntos. Leonardo e Camila falavam animadamente sobre filhos, viagens, sonhos compartilhados e um casamento simples, mas carregado de significado e amor. Ao retornarem para casa, enquanto caminhavam juntos pelas ruas iluminadas, Leonardo segurou a mão de Camila com firmeza, olhando profundamente em seus olhos, transmitindo uma promessa silenciosa e definitiva. Você é minha vida agora, Camila. Nunca mais vamos permitir que ninguém nem nada nos afaste novamente. Ela sorriu suavemente, apertando a mão dele com força, sentindo o calor do amor verdadeiro pulsar intensamente em seu peito. Nada pode nos separar agora, Leonardo. Nosso amor é mais forte que qualquer tempestade. E naquela noite, sob a lua que brilhava no céu escuro, Leonardo e Camila sabiam que haviam finalmente vencido todas as batalhas. O passado ficou para trás, e o futuro que tinham pela frente era promissor, iluminado pela certeza do amor verdadeiro que resistiu ao tempo e às tempestades. Agora, juntos e inseparáveis, estavam prontos para viver plenamente a felicidade que sempre mereceram.